Você já se perguntou o que realmente significa sobreviver? Não apenas continuar vivo, mas lidar com o peso de tudo que se perdeu. The Last of Us Parte 2 não é um jogo comum, é uma experiência, uma ferida aberta contada em silêncio, dor e vingança. Eu sei que muita gente queria ver uma continuação da história que muitos de nós amamos, mas acompanhar e jogar The Last of Us Parte 2 foi uma experiência que, para ser sincero, eu preferia ter evitado. Mas não tem jeito. Para nós que amamos a história, preferimos passar pela dor e sofrimento do que fingir que nunca existiu. Senhoras e senhores, o vídeo de hoje é de The Last of Us Parte 2, um dos jogos mais polêmicos, premiados e também mais odiados por alguns jogadores. Esse jogo dividiu a comunidade gamer ao meio. Teve gente que chorou, teve gente que quebrou o controle de raiva e gente que chamou de obra-prima absoluta. Aqui eu vou trazer um resumo da história. Devo mencionar também coisas que aconteceram na série, falar o que eu achei de verdade e também criticar o que, na minha opinião, a Naughty Dog exagerou. Então, prepara o coração, porque essa análise vai ter sangue, lágrimas e muita opinião sincera. Eu não pretendia fazer esse vídeo, já que se você pesquisar aí no YouTube sobre o jogo, você vai encontrar centenas de conteúdos parecidos. Mas, recentemente, eu montei um PC novo e de quebra eu decidi baixar os dois jogos logo de cara. Apesar de eu nunca ter jogado The Last of Us, eu praticamente já sabia tudo o que acontecia no jogo, mas eu devo dizer que jogar é melhor ainda. Se você tem condições ou alguma forma de jogar esse jogo, feche esse vídeo agora, enquanto há tempo. Jogue o game e depois você volta aqui e me agradece. Depois que eu zerei o 1, passando por todas aquelas coisas, ficou um sentimento de finalmente, conseguimos. Mas para eu falar da parte 2, a gente precisa lembrar o peso do primeiro jogo. Em resumo de The Last of Us de 2013, nós vivemos a longa jornada de Joel e Ellie, dois sobreviventes em um mundo devastado pelo fungo Cordyceps. O relacionamento deles cresce em meio a tragédias, perdas e violência, até chegar no final mais chocante de todos. Joel escolhe salvar Ellie, mesmo que isso custe a chance da humanidade ter uma cura. Esse ato define o Joel como herói para alguns e vilão para outros, e cria o ponto de partida para tudo o que acontece na parte 2, porque cada ação tem uma consequência, e a Naughty Dog deixou bem claro que a conta iria chegar. O jogo começa anos depois, em Jackson, uma comunidade relativamente segura, onde Joel e Tommy estão conversando. Joel revela para o Tommy tudo o que aconteceu com os vagalumes. Não sei o que aconteceu. Era para eu levar ela para os vagalumes e ir embora. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Tommy, por sua vez, promete guardar segredo das coisas que Joel contou. Voltando àquele assunto de antes, acho que não teria feito diferente. Levo isso pro túmulo se precisar. A ambientação daqui é linda, calma, quase que uma ilusão de que finalmente eles encontraram paz. Mais pra frente, Joel encontra a Ellie. E eu não sei se fui só eu que senti uma grande diferença da parte da Ellie. Talvez seja porque ela saiba que o Joel mentiu, ou talvez seja só coisa da minha cabeça também. E a parte mais importante aqui é quando o Joel toca Future Days, uma versão que só ele consegue fazer. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. E no final, ele faz uma piada boba sobre o tempo. Porque é ruim jogar relógio fora. Porque é perda de tempo. Essa é boba. Após isso, temos um time skip, onde Ellie é acordada por Jesse. E parece que na noite passada, houve uma pequena discussão numa festa que teve. Papos furados à parte, Ellie e Dina são chamadas para fazer uma patrulha de rotina, coisa que praticamente todo mundo ali já está habituado. Não chega a ser algo de grande ameaça, já que todos seguem o protocolo, e apesar dos incidentes, Ellie e Dina conseguem executar sua tarefa. E, ao voltarem para o caminho de casa, ambas são atingidas por uma tempestade, forçando-as a se refugiarem. Corta de Ellie para Dina e somos apresentados a um novo grupo de pessoas. E uma coisa no mínimo inusitado é ter uma mulher com os braços maiores do que minhas pernas. Papo furado para lá, papo furado para cá.
descobrimos que Abby, a bombada, está atrás de alguém, e essa pessoa está em Jackson. E o estranho é que podemos controlar a Abby? Bem, passa-se um tempo, e eu nem vou falar a respeito do que aconteceu com a Ellie e a Dina, porque elas precisam da privacidade delas. Abby, após seguir um caminho sozinha, é cercada por uma caralhada de infectados. E ela seria morta se não fosse por... A gente vai ter que correr! Antes de continuarmos, eu gostaria de retratar um ponto que a série acertou e muito, que foi a Batalha de Jackson. Que, mano do céu, que batalha boa foi aquela. Tirando a parte que o Tommy é salvo pelo roteiro, que eu achei um pouco forçado. Aquela batalha foi incrível, pois mostra como uma comunidade se prepara para uma batalha naquela escala, contra uma horda enorme, e também a troca de personagens para determinado papel, visto que no jogo é Tommy e Joel, mas na série é Dina e Joel. Voltando para o jogo, mais forçado que o Tommy ser salvo pelo roteiro na série, é o Tommy forçando ainda mais ao falar o nome dele e do Joel para uma pessoa que eles nem conhecem. Aí, eu sou o Tommy, ele é o Joel. Qual o seu nome? E o pior, seguir ela até onde estão seus amigos, sem fazer perguntas, no mínimo, óbvias. Meus amigos estão numa mansão ao norte. Tem cercas, o terreno tá todo protegido. É a casa dos Baldwin. Pode dar certo. Beleza, eu cuido da porta. Todo mundo dá desculpa de que o Joel amoleceu nesses 4 anos, mas, cara, não dá. Não desce. Eu não sei que tipo de situação eles se encontraram nesses últimos 4 anos para poder baixar a guarda tão fácil assim. Mas eu sei que o Joel e o Tommy passaram por maus bocados nos últimos 20 anos. Não são 20 dias ou 20 meses. 20 anos de sobrevivência, na qual eles tiveram que fazer coisas pesadas e cruéis para sobreviver. E, cara, se uma pessoa me cumprimenta na rua, eu já fico desconfiado. Quem dirá numa situação pós-apocalíptica, onde o mais esperto sobrevive. Eu sei que ela deu uma válvula de escape para poder escapar. E tem essa também. Se não fosse pela Abby, eles dois teriam morrido igual merda. Cara, eu nem cheguei na pior parte e já tô puto. Mas, como todo fã de Last of Us já esperava, um evento brutal acontece. E esse momento muda completamente o rumo da narrativa. É aqui que o jogo se mostra cruel. Ele não tem medo de quebrar nossas expectativas, destruir o que a gente ama e nos jogar numa espiral de vingança sem volta. Abby explode a perna do Joel com uma 12, e os amigos dela apagam o Tommy. E por muitos minutos, Joel é torturado de uma forma tão pesada que quando Ellie chega no local, fica desesperada, pois vê o rosto de sua figura quase que paterna, toda desfigurada, sem conseguir se mexer após receber tantos golpes. E nesse momento, assim como ela, eu, você, todo mundo que acompanhou, se sentiu fraco, impotente, sem ter forças para poder salvar a única pessoa que destruiria o mundo para nos salvar. Literalmente. Vocês estão fodidos! Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso. Joel, por favor, levanta. Não! Queima no inferno, pendejo. O pior é que você não entende de cara o porquê isso aconteceu. A sua ideia inicial é que são os vagalumes restantes que fizeram uma retaliação pelo que o Joel fez. Mas fica algo meio que confuso, pois Ellie, a garota que tem imunidade ao Cordyceps, é deixada para trás. Poucos dias se passam. Temos um momento de luto, na qual vemos Ellie andando pela casa de Joel e encontrando as coisas dele, como uma foto dele e sua filha Sarah, seu relógio e também o seu revólver. E durante esse passeio de nostalgia e dor, Maria revela que Tommy, nas escondidas, saiu no dia anterior, pois, como irmão, ele jamais deixaria de cobrar essa vingança. Motivada pela dor e pela raiva, ela embarca numa jornada juntamente com Dina, em busca de vingança, em Seattle. O detalhe é que a Ellie não é mais aquela garota inocente do primeiro jogo. Aqui, ela é uma máquina de sobrevivência, mas isso vai cobrar um preço psicológico enorme. Algumas semanas se passam e somos presenteados por algumas paisagens bonitas, onde vemos a natureza tomando seu lugar de volta em meio à grande cidade de Seattle. Explorando um pouco, encontramos alguns vestígios de que Tommy já começou seu plano de vingança, torturando uns, matando outros, e bem, por mais que isso seja um jogo, temos duas coisas muito chatas aqui. A primeira, se a gente enrolar por alguns minutos explorando a área ao redor, essa caralha não perde tempo em mostrar dicas. Olha, eu sei que é um videogame, mas eu duvido muito que uma criança de 8 anos
vai jogar esse jogo para precisar de dicas assim. E te falar que uma criança de 12 anos saberia perfeitamente como seguir em frente no jogo. Eu entendo que existem pessoas com certos tipos de deficiência, na qual essas dicas ajudam e muito, mas ainda assim, tira completamente a imersividade e o senso de exploração, com várias dicas e diálogos expositivos. E o pior não é nem isso, o pior é a segunda coisa, pois a Dina fica flertando a cada 5 segundos de jogo com a Ellie, falando isso e aquilo pra ela. Mano, a garota acabou de perder o pai. A última coisa que ela vai querer é ficar sendo paquerada a cada esquina. O pior é que isso acontece durante as 7 horas de gameplay onde estamos sendo acompanhados por ela. Eu não vou dizer que não tem momentos bonitos. Ver a Ellie tocando Take On Me para a Dina foi uma coisa super bonita. Mas foi uma falta de respeito enorme. Os desenvolvedores não pensaram sobre isso? Pensa comigo. Tu perde seu pai, ou sua mãe, de uma maneira violenta. E aí aquela garota 10/10 da escola que tu é apaixonado fica flertando com você. Tu vai realmente ter cabeça pra isso? E essa palhaçada toda só acaba quando descobrimos o quê? Acho que eu tô grávida. Quê? Tipo, ela suspeitava. Ok, não tinha certeza e tal. Mas tu vai me dizer que em Jackson não tinha nenhum teste de gravidez sobrando? E que ela decide embarcar nessa jornada de vingança com Ellie correndo esse risco? Não é à toa que a Ellie fica pistola. Eu não tinha certeza. Eu não queria ser um fardo pra você. E o que você tá sendo agora? Continuando a história, Ellie começa a se vingar, matando um a um as pessoas que estavam presentes naquela sala, no dia em que o Joel foi morto. E matando outras centenas de pessoas nada a ver com a história, incluindo cachorros, que pra mim doem mais ainda do que matar um NPC aleatório. Ai, tadinho. Ai, tadinho. Descobrimos também que a WLF, a facção da Abby, está lutando contra uns lunáticos chamados de cicatrizes, algo que não tem muito impacto nessa parte do jogo, tirando a flechada que a Ellie toma. Mas calma que nem só de dor e tristeza vive esse jogo, pois durante os 4 anos em que Ellie e Joel viveram em Jackson, eles fizeram coisas muito legais. E por isso temos alguns flashbacks, tais como Joel mostrando Ellie a nadar. Cuidado onde pisa. Beleza. Opa. Qual o seu problema? Sua cara tá impagável agora. O passeio pelo museu de Wyoming, na qual Joel leva Ellie a um museu abandonado, como um presente de aniversário. Caraca, Joel. Chegamos. Caramba, é um dinossauro! É isso aí. Joel! Surpresa. Puta merda. Oh, é um dinossauro, porra! Eles exploram seções de dinossauros e depois entram numa nave espacial. Cabecinha. Joel, olha. Tem um chapéu no dinossauro. Nossa. Joel dá a Ellie um presente, uma fita, com gravações de lançamentos da NASA. Ellie fecha os olhos e imagina estar decolando. É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Toma. Feche os olhos. Garanto que vai valer a pena. Tá bom. 30 seconds and counting. Astronauts report a fuel test. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Esse flashback mostra o Joel sendo uma figura paterna de verdade. Provavelmente o momento mais leve do jogo inteiro. Mandei bem. Tá de sacanagem comigo? Lembra que eu falei que a Ellie estava se vingando? Pois bem, aqui tem uma cena super importante, pois Ellie encontra Nora. E aqui temos a primeira revelação do jogo, pois Nora descobre que Ellie era a garota imune. Você tá inalando os poros. É você. E também descobrimos que sim, Ellie já sabia que o Joel mentiu para ela. Durante um flashback, Ellie vai sozinha até o hospital de Salt Lake City, cenário do final do primeiro jogo. Lá, ela encontra documentos e gravações que confirmam que sim, Joel mentiu sobre o que aconteceu com os vagalumes. Assim, então, admitindo que para fazer uma cura, Ellie morreria. Fazer uma vacina teria te matado. Eu não deixei. Oh, meu Deus. A protagonista volta ao teatro onde Gina estava e, completamente destruída emocionalmente, revela que torturou Nora para obter informações sobre a Abby. Fiz ela falar. Devo mencionar que o Jesse, personagem apresentado lá no início do jogo, aparece em Seattle também. Uma cena que no trailer o povo pensava que era o Joel. Que porra você tá fazendo aqui? Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas? Ele funciona como um parceiro de gameplay, cobrindo a Ellie e até dirigindo durante uma perseguição de carro. O engraçado é que poderíamos muito bem ter o Tommy como parceiro, mas a única vez que isso acontece é em um flashback de tiro ao alvo com os infectados. Algum tempo depois, Jesse e Ellie se separam, e um pouco mais à frente, encontramos Owen e Mel, numa cena que ambos são mortos pela Ellie. Puta porra! Sinceramente, é a segunda cena mais pesada pra mim, pois a Mel também estava grávida, assim como a Gina. Olha, aqui eu volto a mencionar outro momento em que eu achei ótimo na série, pois aqui no jogo vemos o choque da Ellie ao ver a barriga da Mel. Calma. Já na série, é mostrado que foi meio que por acidente a morte da Mel. E aqui também vemos o desespero da Ellie, mostrando que apesar de tudo, ela ainda tinha um coração. Aquilo foi de doer na alma, pois além de vermos que ela não queria ter feito tal coisa, ainda não foi capaz de salvar a criança. Tudo bem, na série é mais retratada a humanidade das pessoas, mostrando que mais da metade não queria estar naquele lugar no dia em que Joel foi morto. Então, ele nos pega por esse lado mais humano. E aqui no jogo, não foi tão distante assim. Após esse acontecimento, Tommy encontra Ellie e a leva de volta ao teatro. E se reunindo com Gina e Jesse, eles decidem finalmente voltar para Jackson. Peraí. Quer dizer então que acabou? Já era a vingança? Quer dizer então que após 12 horas de jogo, tacando terror na vida dos figurantes e matar praticamente todas as pessoas que estavam no dia em que o Joel morreu, faltando unicamente a pessoa que matou ele, vocês vão voltar para casa? Mano, que isso, velho? Após ouvir um barulho de tiro, Ellie e Jesse vão até o local. E Jesse é morto por um tiro na cabeça. Jesse, levanta! Mãos pra cima, senão atiro nele também! Não faz isso, Ellie! Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cala essa porra! Merda, eu vou atirar! Para!
Abby havia encontrado a localização deles através do mapa que Ellie deixou para trás, após matar Owen e Mel. E aqui temos a maior revelação de todas, o motivo pelo qual tudo isso aconteceu. E no final de The Last of Us Parte 1, Joel, enquanto estava no modo Rambo matando todo mundo, acaba matando o médico que iria fazer a cirurgia da Ellie. E adivinha? Era o pai da Abby. Mano. Tipo assim, a história de The Last of Us Parte 2 inteira foi feita porque o Joel matou um figurante? Um figurante? Tanto é que no final do Halo 1, lá em 2013, o cara era real um NPC aleatório, cara. O cara não tinha nem algo pra se destacar. Agora imagina, você tá jogando God of War 2. Tá vendo esse NPC guerreiro aqui? Então, o nome dele é Nicholas. Ele tem uma esposa, 3 filhos e um cachorro. Agora se liga, porque você matou ele pra poder pegar o orbe. Mas o filho dele, Perseu, vai matar o Kratos no God of War do Egito. E o Atreus vai ter que se virar pra fazer sua vingança. Cara, esse jogo poderia ter um rumo completamente diferente. E ainda assim, sendo bom. E a gente ainda poderia usar a vingança como motivação. Eu poderia falar aqui nesse vídeo, mas eu acho que dá pra fazer um vídeo à parte. O que vocês acham? Se esse vídeo algum dia pegar 3.000 likes, eu vou fazer questão de fazer pra vocês. E aproveitando que estamos aqui, já se inscreveu no canal? Não custa nada. Eu sei que a qualidade do vídeo não é ultra profissional, mas acreditem, eu tô fazendo o meu melhor pra vocês. Vamos voltar para a história. Aqui temos um momento que, novamente, a Naughty Dog deixou a desejar. Agora nós temos que lutar contra Ellie, a garota que no primeiro jogo fizemos o impossível para proteger. Temos que socar, atirar, machucar, deslocar, quebrar os braços dela. E pera, ela vai matar a Dina? Isso! Vai! Abby! Não, Abby! Você perdeu a chance de fazer a única coisa boa, cara. Ai, brincadeiras à parte. Por questões de bom senso, durante a batalha, eu me deixei ser finalizado pela Ellie, tentando encontrar algum final alternativo, onde ela completa sua vingança, mas todas elas falharam. Essa parte foi meio que cruel. Imagina, você jogar o primeiro jogo inteiro, e por 20 horas entrando na pele do Joel, sentindo a dor que ele teve ao perder sua filha, e começar a amolecer e proteger uma criança, se apegando, vivendo, se emocionando junto com ela, para agora termos que lutar contra ela com a personagem que matou o Joel. Bem, no final, Abby arrebenta as duas. Alguns meses se passam, vemos Ellie e Dina, e o seu bebê, numa fazenda. Cara, eu devo mencionar que morar nessa fazenda deve ser uma das coisas mais incríveis. Olha essa paisagem. Essa vista, esses polígonos. Sabe aqueles desafios de viver tal período de tempo sem internet em uma casa? Olha, eu acho que se fosse nessa fazenda, eu passaria meses. E, peraí, cadê a vingança? Acabou? Após colocarmos os carneiros dentro do celeiro, Ellie tem uma baita crise de ansiedade, nos mostrando que sim, ela não esqueceu do que aconteceu e sim, ainda vamos ter a nossa vingança. Bora lá, carinha. Não. Me ajuda! Ellie? Ei! E Dina a acalma. E no dia seguinte, Tommy reaparece, pois aquele tiro não o tinha matado, mas deixou cego de um olho. Ele agora tá com uma cara mais pesada. Isso sim me parece um sobrevivente de um mundo pós-apocalíptico. Ele fala que encontrou a suposta localização da Abby. Ellie nega, falando que deixou isso de lado, o que deixa Tommy pistola. E com razão. Tá legal. É fácil. Deixar ela pra lá. Quando vocês estão na maior mordomia Ei. aqui. Ela vai pagar caro. Tommy. Foi o que você falou quando voltamos pra Jackson. Tommy! Que piada. Ele vai embora puto pra caramba e é aqui que é a última vez que vemos ele. Mas após uma noite, Ellie tem um flashback sobre o que aconteceu na festa, onde ela e Dina deram seu primeiro beijo, e que Joel confrontou um homofóbico. Ela fica pistola, pois, segundo ela, Joel não teria tal direito de fazer aquilo. Tá bem, garota. Qual o seu problema? Ele não tinha o direito... E você tem? Não preciso da sua ajuda, Joel. Cara, que vontade eu tenho de bater na Ellie pela atitude dela com o Joel. Dina e Ellie discutem,
pois Ellie não conseguiu deixar isso para trás. E sim, finalmente ela parte em busca de sua vingança. Aqui voltamos para Ellie, que seguindo os rastros de Abby, acaba caindo em uma armadilha, mas sendo esperta, logo consegue virar o jogo. Ellie encontra uma outra facção que não vem ao caso, nem vale a pena ser citado. São só mais alguns figurantes para matarmos. Eu espero. Vai que na parte 3 esses caras vão em busca de vingança também. E após Ellie fazer outro genocídio em busca de vingança, finalmente ela encontra Abby, que dessa vez está fraca, magra e perdeu seus braços musculosos. Ellie a liberta e a chama para um X1 novamente, ameaçando matar o Lev, que também estava com ela. Sem escolha, Abby começa a brigar com Ellie. Eu não vou lutar com você. Ah, vai sim. Ele não tem nada com isso. Ele tem graças a você. Tá bom. E após uma trocação de golpes sincera, onde Abby arranca alguns dedos de Ellie na mordida, Ellie finalmente vai cumprir sua vingança. Isso, Ellie. Falta pouco. Só mais alguns segundos. E... Quê? Flashback agora? Vai. Leva ele. O quê? O quê? Mano, não... Será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Será que eu deixei algo passar? Deixa eu voltar aqui um pouco. Mas que... Vira pra lá, o que você tá fazendo? Eita, acho que voltei demais. Onde eu estava falando? Ah, é aqui. E aí vem a decisão narrativa mais polêmica. O jogo coloca a gente para controlar Abby, a personagem responsável pelo ato mais chocante do começo da história. O que muitos esperavam era um vilão clássico, mas a Naughty Dog fez diferente. Ela te obriga a viver a vida dessa personagem, ver suas motivações, entender que ela também é vítima de escolhas que não fez. É nesse ponto que muita gente se revoltou, porque enquanto alguns viram genialidade em mostrar os dois lados da moeda, outros sentiram que foram forçados a simpatizar com alguém que odiava, o que foi o meu caso. E aqui nos mostra a história da Abby, uma filha que perdeu o pai pro Joel, e aqui nos mostra o passado de 4 anos atrás, no dia em que o pai dela morre. É um flashback bem importante, nos mostra um rápido passeio, onde o pai dela salva uma zebra que estava presa. Aqui também reencontramos a Marlene, tentando salvar a vida da Ellie, um lado que até então não vimos muito. Uma coisa que eu achei interessante foi a pergunta dela pro pai da Abby. E se fosse a Abby? Se fosse a sua filha? O que você faria? Ele não chegou a responder essa pergunta, mas estava na cara de que não. E bem, o Joel também não. No fim, Abby encontra o corpo de seu pai morto. Abby. Não! Abby, não olhe. Voltando para os dias atuais, Abby acorda 4 dias antes dos eventos de Seattle, e temos um passeio por sua comunidade. Um estádio, chamado CenturyLink Field. Vemos também o porquê que a Abby é bombada. Logo de cara, vemos uma academia, e, pelo visto, ela usou a academia para lidar com as coisas que ela passou. Enfim, Abby, Manny e Mel são chamados para uma missão. Eles também buscam um cachorro. O mesmo cachorro que Ellie mata antes de encontrar com Owen e Mel. Aqui também podemos brincar com um outro cachorro, que provavelmente foi morto. Você consegue entender? A Naughty Dog nos mostrando o outro lado da história, mostrando que os NPCs aleatórios também têm suas vidas, e que a maioria dos que foram apresentados desde que começamos a controlar a Abby foram mortos, vão tentar ao máximo nos fazer ter empatia pelos personagens, coisa que para a maioria de nós não funcionou. Uma coisa que eu acho engraçado é deixarem a Mel com a barriga maior que aquele seu tio do churrasco e ir para um local meio que arriscado. Já pensou se tivesse um ataque? Ah é, isso acontece. Outra coisa que eu percebo é que em todo momento estão tentando humanizar a Abby. Não dizendo que ela não seja humana, mas sempre ela está se importando com as pessoas. Só que ao mesmo tempo que querem humanizar, desumanizam, pois ela chorou com a morte de um tal Danny. Mas depois que descobriu que foi o Owen que matou, ela literalmente manda um "foda-se, Danny". Se ele tiver matado o Danny... Foda-se o Danny. Tem inveja do Owen, que atirou nele antes de mim. Cacete! Após resolvermos o imprevisto com cicatrizes, finalmente chegamos a uma base, onde encontramos Isaac, o líder da WLF, que por sinal é um baita pau no cu. Descobrimos também que Owen está desaparecido, após supostamente matar o Danny, para salvar um cicatriz. Abby, sem perder tempo, vai à procura de Owen, e durante outra chacina contra os cicatrizes, temos vários outros flashbacks. E cara, às vezes eu acho esses flashbacks desnecessários até.
coisa que poderia ser explicada em diálogos, tem que ter um flashback de simulador de W. E o pior, em momentos importantes, como esse, em que a Abby foi capturada. Hey, you. Finally awake. Falando em ser capturada, Abby foi pega. E estava quase para ir de Vasco, se não fosse o Legolas, se não fosse o Lev a salvando. Jogar com a Abby é de certa forma divertido, pois nessa parte ela tá sem armamento nenhum, ou seja, ela tem que ir no braço, para cima dos infectados e dos humanos. E tem vezes que eu deixo de lado as armas de fogo só para ir no vem tranquilo com eles. Após isso, Abby, Lev e sua irmã fogem dos cicatrizes, pois Lev cometeu uma transgressão contra a seita. O que foi que você fez? Eu raspei a cabeça. Beleza, então não conta. Você consegue ver onde isso vai chegar, né? Ver a Abby carregando a Yara nos braços me lembrou muito o início do Telo 1, onde o Joel leva a Sarah. Ai ai, Neil Druckmann. Eu sei dos paralelos que tu tá tentando fazer aqui. Abby deixa os dois seguros, entre aspas, em uma casa e vai em busca de Owen no aquário. Matando os infectados pelo caminho, Abby finalmente chega, encontrando Owen no barco. Papo furado pra lá, papo furado pra cá, verdade na cara e bem, a discussão vai pra um lado que... Após uma noite boa, Abby ainda assim não consegue dormir tranquila, visto que toda noite sonha com o dia que seu pai foi morto. Dessa vez em específico, ela sonha com Yara e Lev mortos, o que dá a ela o senso de responsabilidade por eles. Ela vai até o local e os encontra, mas Yara está bastante mal, devido ao braço esmigalhado. Sem escolha, ela os leva até o aquário, recebendo a ajuda de Mel, que precisa de suprimentos para poder remover o braço de Yara. Abby, junto com Lev, vão em busca dos suprimentos, indo por cima dos prédios. Uma coisa que eu achei engraçado e que não desceu também foi o fato dos cicatrizes construírem pontes sobre o topo dos prédios. Assim, em clima de chuva, dá até pra entender os soldados da WLF não conseguirem enxergar. Agora, tu vai me dizer que nesse tempo todo, ninguém foi capaz de olhar pra cima? Parece algo estranho, pelo menos pra mim. Bem, aqui Abby enfrenta o seu pior medo, e o engraçado é Lev zoando ela, e fazendo perguntas nada a ver com a situação. O que tá rolando entre você e o seu amigo Owen? Meu Deus, Lev, agora? Só parecia bem tenso. Vai! Tá, mas eu vou admitir que se eu estivesse no lugar da Abby, agora eu estaria em pânico. E olha que eu não tenho medo de altura. Ah, olha o roteiro safado, fazendo eles caírem numa piscina. Após fazer a detetização no prédio, os protagonistas chegam ao hospital. E Abby vai presa pela WLF. Mas não por muito tempo, pois na hora resgata. E lembra aquele cachorro que a Abby brincou no estágio, e ele morre mesmo, pois encontramos ele aqui. E sabemos o que aconteceu. Nora fala para Abby que os recursos necessários que ela precisa estão nas partes inferiores do hospital, e que lá foi o epicentro do surto. Sem perder tempo, Abby desce até o interior, onde encontramos bastante esporos e mofos na parede. Avançamos um pouco e ao interagirmos com uma porta, ouvimos um barulho de algo grande. O engraçado é que a gasolina parece ser infinita e nunca passa da validade, porque mesmo após 20 anos, ainda tem gasolina prestando. Após reativarmos a energia dos andares inferiores, a porta onde ouvimos o barulho se abre, revelando uma parede enorme de mofo e um espaço da onde alguma coisa saiu de lá. Avançamos mais um pouco e encontramos uma ambulância, onde achamos os suprimentos. E então, nos é mostrado o que estava lá. Eu devo dizer que se você tem cu, tem medo, porque olha o tamanho desse bicho. Eu acho que esse é o auge da evolução / mutação do Cordyceps, pois ele estava lá se mutando desde o início da epidemia. E após quase sermos mortos por ele, Abby entra no modo porradaria e decide ir 1v1 contra ele. Apesar de assustador, ele não é muito complicado. Após alguns golpes conseguimos matar, mas não antes dele se dividir. Essa versão menor dele acaba nos mostrando o caminho para a saída. E te falar que no final matei ele no soco, porque eu tava desesperado. Voltando para o aquário, a Mel consegue fazer cirurgia. E durante a noite, Abby sonha com seu pai, dessa vez com ele vivo, mostrando que ela fez o certo em ajudar os outros. Após acordar, ela e Mel discutem, com Mel chamando a Abby de lixo. Minutos depois, temos que ir atrás de Lev, que brigou com sua irmã. Nessa parte aqui, eu confesso que fiquei preso por uns 10 minutos, porque eu não conseguia parar de brincar com o cachorro. Devo falar que o Owen não se decide também. Ele tá pra ser pai, e fica dando em cima da Abby. Dá pra ver que os dois se gostam, mas pra que ele foi meter o boneco se vai ficar nessa? Tem coisas que nem o apocalipse muda. Lev foge para a ilha do cicatriz,
cicatrizes, onde teremos que ir atrás dele. Aqui tem uma parte interessante, pois Manny salva Abby de levar um tiro e diz que tem um sniper atacando o porto. E bem, nós sabemos quem é bom de mira assim. Descobrimos também que o ataque que Isaac planejou contra os cicatrizes começou, ou seja, quando chegarmos lá, vai ser um pega pra capar. Mas antes, precisamos lidar com o atirador, tentando nos matar. Por mais que eu queira que a Abby morresse, dessa vez eu tive realmente que me esforçar para isso não acontecer. O sniper, por sua vez, se mostra muito estrategista, usando os barulhos dos tiros para fazer os infectados irem na direção da Abby, nos forçando a lutar contra eles enquanto estamos sob sua mira. E após pensarmos que encurralamos o sniper, isso acontece. Bora. Pouco tempo depois, descobrimos quem era o atirador, e a reação dela ao saber quem é ótima, pois sabe que talvez tenha mexido com as pessoas erradas, e que sua vingança também vai ter um custo muito alto. Abby é salva por Yara e o Tommy cai no mar. Após isso, a protagonista pega o barco, indo em direção à ilha. Eu queria ter evitado a morte de um monte de serafitas, pois eles estão sendo atacados pelos lobos, mas acabou que isso não foi possível, já que a quantidade de inimigos era enorme, e seria bem difícil passar por stealth, sem matar ninguém. Chegando na casa da mãe do Lev, encontramos ela morta. O Lev matou, pois tentando se defender, empurrou ela contra uma mesa, a matando. Não dura muito tempo. Durante a fuga deles, o pior acontece. Yara! Abby! Yara! Yara, levanta! Isaac a encontra, e era quase fim de jogo para Abby, que foi salva pelos últimos suspiros de Yara, matando Isaac. Cara, esse jogo é cruel. Passamos quase que 2 horas para buscar medicamentos para salvar a vida dela, e ela morre sem mais nem menos. O pior é que isso é The Last of Us. Desde o 1 foi assim, e desde que o Joel morreu, eu só esperava o pior de tudo. E vendo Yara morrer, me despertou uma raiva. Eu fiz questão de gastar todos os recursos que eu tinha para poder matar cada um dos lobos. Após passarmos pelo vilarejo inteiro debaixo de tiros, Abby entra numa casa em chamas, onde Lev quase é morto por um maromba. E aqui temos que brigar com ele no soco. Mas te falar, o maromba difícil de matar. Meu irmão, olha tudo isso que tá rolando com ele. E ele ainda tá lutando, velho. Abby consegue escapar da ilha com Lev. E chegando no aquário, é onde tudo começa a desabar. Ela vê Owen e Mel mortos e chora aos prantos. Lev mostra o mapa esquecido por Ellie. E, bem, vemos o que aconteceu mais cedo. Após alguns meses, Abby finalmente vai em busca do objetivo de Owen. Encontrar mais vagalumes após seguir uma pista em um endereço. Ela finalmente recebe a notícia que sim, ainda existem vagalumes, e eles estão reunidos em uma ilha. Mas, como nem tudo são flores, ambos são atacados pelos cascavéis. Facção aleatória que pareceu. O soco que o Lev toma me deu vontade de desmaiar, e olha que nem foi comigo. Após ela entrar na base dos cascavéis, sem querer, liberta todos os prisioneiros, fazendo com que a base seja destruída. E, finalmente, temos o confronto final. E, cara, eu vou deixar um pouco o personagem de lado e falar, essa batalha foi sofrida, dolorosa e principalmente sem sentido. Enquanto gravava gameplay, eu simplesmente não queria mais lutar. Você vê a Abby exausta, fraca, uma fração do que ela era antes. Seu único propósito é salvar o Lev. Ela praticamente se tornou o Joel para ele. E do outro vemos Ellie, seguindo o mesmo caminho de vingança que a Abby, achando que, com sua vingança, ela finalmente teria paz. Mas, pra quem acompanhou o gameplay da Abby, sabe muito bem que isso não acontece. Chega de dor e sofrimento. Chega de lutas. Chega de morte. Chega de vinganças. Vai. Leva ele. Joel morreu. O problema não foi ele ter morrido. Em muitos jogos, protagonistas morrem, e é normal. O problema foi a forma que ele morreu. Ele morreu por matar um figurante, e fizeram um roteiro imenso sobre isso. Um esquema de vingança que não desce. Imagina uma situação aqui comigo, de uma outra versão desse jogo. Lembra do início do game? Onde a Abby tá correndo de uma horda de infectados? Imagina que Joel e Ellie que encontram e salva Abby. Eles fogem para algum lugar e acabam encurralados. Abby, vendo que sua única forma de sobreviver é deixando os dois para trás, resolve, em um ato de traição, trancafiar a eles. Joel, por sua vez, arrisca tudo para poder tirar Ellie de lá, mas tarde o suficiente para sair vivo. Imagina, o Joel morrendo por causa de uma infecção,
sendo que, anos atrás, ele poderia ter se salvado, e salvado toda a humanidade, mostrando que sim, suas ações no fim tiveram consequências. Mas ainda assim, ele preferiu salvar a sua filha, e isso ainda combinaria com essa última conversa deles. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Após isso, Ellie sairia em busca de vingança contra Abby, descobrindo toda a história de que Abby era uma vagalume e se tornou um lobo. E após todos os eventos que vimos, Abby, por sua vez, aprende sobre ter coragem, enfrentar seus medos e sim, no final ela se redime por seu erro. Cara, eu poderia ficar horas fazendo um roteiro enorme sobre isso. Acontece que muita coisa poderia ser diferente, sem alterar os eventos canônicos do jogo. E uma coisa que eu percebi enquanto eu jogava o 2 é que, diferente do 1, os figurantes têm mais vida, entre aspas, pois eles têm nomes, sentimentos, como medo, raiva. Se você mata um figurante e o outro descobre, você não vê ele ignorando a pessoa morta. Ele chama, ele não aceita a morte, ele se desespera. E se você mata um cachorro, você vê a raiva e a dor deles. Eu digo que se o 1 fosse assim também com os figurantes, sendo mais humanizados, talvez não seria tão estranho o jogo morrer da forma que morreu. E bem, The Last of Us Parte 2 não é um jogo sobre vingança, é um jogo de perda e dor praticamente sem fim, e seus personagens lidando com isso. Vendo a história da Abby, por mais que eu não a perdoe por ter matado o Joel, eu entendo o lado dela. A gente sente empatia? Sim. Perdoou ele por ter matado? Definitivamente não. Ela não é um personagem ruim. Muito pelo contrário. Ela tem camadas. Ela tem seus lados bons e seus lados ruins. Eu tenho certeza que se tivesse um The Last of Us Parte 3 contando essa mesma história da Abby, mas substituindo o Joel e a Ellie, seria um baita jogo. Bem, no fim, The Last of Us é mais do que um jogo. É uma experiência que mexe com a gente. Pro bem e pro mal. É um título que marcou a geração. Trouxe discussões sobre narrativa nos games e mostrou que um jogo pode ser muito mais do que diversão. Ele pode ser desconforto, dor e reflexão. Na minha opinião, ele é brilhante, em muitos aspectos, técnicos e emocionais, mas falha em alguns pontos da narrativa, principalmente no ritmo e na forma como tenta impor a empatia. É um jogo que você pode amar ou odiar, mas que dificilmente vai esquecer. E isso, por si só, já é um mérito enorme. E vocês, o que acharam de The Last of Us Parte 2? Foi uma obra-prima? Uma decepção? Ou ficou no meio termo? Deixe nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Daik aqui dizendo: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.